E hoje a gente vai falar sobre a sinergia na aromaterapia num contexto holístico. O que eu quero dizer, né? No contexto holístico que a aromaterapia contemporânea, né, ela é praticada. E o que é o contexto holístico, né, para a gente poder dar andamento aqui na nossa ideia, né? É um contexto, né, que implica, né, que ele procura compreender todos os fenômenos na sua totalidade, que seja mente, corpo e espírito. É um contexto que traz muito exercício filosófico, gente, que é muito interessante, né? E que nos ajuda a trabalhar com os óleos essenciais para poder lidar com a psique e as emoções. E dessa forma a gente pode pensar no uso dos óleos essenciais pelo estudo dos efeitos dos aromas nas questões da psique. E no qual, né, a gente encontra, né, uma série de pesquisas muito interessantes, né, sobre os efeitos dos óleos essenciais que ajudam, né, a dar todo um embasamento para a psicoaromaterapia. E também existe uma série de pesquisas e teorias, né, que explicam, né, como o odor, gente, o odor tem um impacto extraordinário nas emoções. Por muitas vezes, né, a gente não se dá conta, não sei você, né, com relação à qualidade do ar que a gente inala, que o impacto, né, da qualidade desse ar na nossa qualidade de vida, seja ela física, emocional e mental. Isso daí é muito fácil a gente perceber, né? Basta só a gente olhar para quando a gente tem um problema respiratório, por exemplo, tá? Que quando a gente pega, né, e se dirige para uma região onde tem um ar mais purificado, tá? Para poder o quê? Limpar os pulmões. E nesse momento, quando a gente muda de ambiente, a gente reconhece o quanto a gente melhora fisicamente e automaticamente, mentalmente, emocionalmente. E a partir dessa consideração, a gente sabe, né, começa a reconhecer, né, que através do olfato, os odores podem agir diretamente na nossa psique. E que, por muitas vezes, os odores diferentes, né, eles podem aumentar ou até mesmo modificar nossos estados emocionais e cognitivos. A gente pode também afirmar que a aromaterapia é a única modalidade, gente, contemporânea que se desenvolveu em torno dessa perspectiva do olfato e que é a prática, né, do uso dos óleos essenciais transmite benefícios positivos ao nosso humor. E por conta dessa ação, a gente chama que a prática, né, dos óleos essenciais nesse contexto é chamada do que? De psicoaromaterapia, ou seja, a terapia da psique e das emoções, com os óleos essenciais, que é uma forma, né, de se dar uma distinção muito clara, né, a prática dos óleos essenciais, que não está envolvendo, né, a prática na saúde clínica, na estética, tá? Ela é uma parte integrante, né, a prática da aromaterapia, né? Ela tem uma abrangência muito grande, né? Agora, o que eu quero trazer aqui, né? Esse momento, né, da nossa história, desse relato, tem um momento na história da aromaterapia, em torno de 1923, dois cientistas, Giovanni Gatti e Renato Gadiola, eles chegaram a publicar estudos, gente, eu tô falando assim, coisa de 1923. Isso, gente, pode reconhecer que a aromaterapia é uma prática já de muito tempo atrás, de muitos anos, né? Enfim, voltando lá para o Giovanni e Renato, eles trouxeram estudos sobre os efeitos dos óleos essenciais no sistema nervoso central, no que se refere ao humor e às emoções. Eles investigaram naquela época, né, os estados de ansiedade e depressão. Aí eles puderam identificar que os óleos tinham óleos, né, específicos que funcionavam como sedativos, que baixavam a ansiedade. E outros óleos que funcionam como estimulantes, que diminuem a depressão. Eles também puderam detectar o seguinte fenômeno, né, de que quando um aroma ele era com ação estimulante, né, no primeiro momento ele era bom,
E às vezes, né, ele provocava um estado de sedação. Se a exposição, né, a esse estímulo do aroma pelo olfato, né, se esse estímulo fosse por um período muito prolongado ou repetidos em intervalos curtos, né, não era satisfatório. Posso ficar até por aqui, a gente pode relatar uma série de estudos, né, que a gente vê que vem se realizando, né, para descobrir e confirmar cada vez mais a efetividade quanto ao uso dos óleos essenciais, para poder lidar com essas questões, né, da psique. E o que a gente pode constatar dessa série de estudos que a gente encontra hoje é que os óleos essenciais, eles podem ser usados como agentes terapêuticos, gente. Ou seja, né, muitos desses estudos têm o propósito, né, de poder saber os efeitos dos odores. E já, né, em outros estudos, né, a gente busca entender como que esses odores produzem seus efeitos na psique. Então, a gente sabe que os odores têm um efeito e depois como esses efeitos atuam na nossa psique. E a partir desses estudos, né, que a gente começou a, o quê? A reconhecer a gente começou a reconhecer que os aromas específicos podem ser prescritos para poder obter os efeitos especiais e reproduzíveis, ou seja, né, eles teriam a mesma atuação em outras pessoas com o mesmo quadro, então podia se repetir com segurança. E a partir, gente, de toda essa minha leitura, pesquisa de material, é o que eu quero trazer aqui hoje para vocês, né? E esse estudo me ajuda a ter cada vez mais segurança e a seriedade necessária para a prática da aromaterapia. Estudar os aromas é algo que acompanha a humanidade já há muitos anos, gente, há muitos anos. E muitas pesquisas, né, destacou as várias maneiras, né, pelas quais o odor pode contribuir para o bem ou para o mal, né, para o nosso bem-estar ou não. Esse é um aspecto que a gente não pode ignorar quando está trabalhando, né, quando está trabalhando com os óleos essenciais, né, na terapia holística, né, e de uma maneira bem prática e objetiva, quando a gente prepara uma sinergia, né? Vamos lá, meus temas sempre têm sido a sinergia, né? Então, quando a gente prepara uma sinergia para o nosso paciente, ele deve gostar desse aroma que você está preparando, tá? Da sua prescrição individual. O que necessariamente não precisa acontecer quando a gente trabalha, por exemplo, na aromatização ambiental para fins medicinais, né? No sentido de que para purificar o ambiente, quando tem pessoas com problemas respiratórios, aí tem uma questão bem prática dirigida. Aí o aroma tem uma outra função, né, que é uma abordagem medicinal, que por vezes a gente usa os óleos essenciais, por exemplo, de tea tree e até o mesmo de eucalipto, né, que eles podem deixar um aroma ambiental não muito agradável, né, e para que não ocorra isso, né, a gente pode acrescentar um outro aroma, né, para poder atenuar esse impacto, né? Por exemplo, com o óleo de lavanda. Eu sempre uso o óleo de lavanda para dar um equilíbrio na sinergia. Agora, voltando um pouco, né, aos aspectos da psicoaromaterapia, o principal objetivo é o quê? De restaurar o equilíbrio da mente e das emoções, aliviando os sintomas da ansiedade, depressão e estresse. Eu vou aqui, né, nesse meu vídeo, tá? Eu vou aproveitar e falar um pouco sobre esses 3 sintomas que mais invadem os nossos consultórios, né, hoje em dia, né, que é a ansiedade, a depressão e o estresse, tá? E esses sintomas são considerados o grande mal da humanidade, né? Eles que tem mais perturbam, né, o equilíbrio das pessoas, né? Essas são condições complexas que exercem um impacto, né, sobre o nosso bem-estar físico, fisiológico, cognitivo e emocional, né, gente? E até o espiritual, que a gente não pode ignorar. E é um aspecto que sempre levo em conta, né, nos meus atendimentos com os meus pacientes, né, esse estado deles, né? Eu sempre procuro trazer a consciência dos meus pacientes que, embora o aroma, né,
de muitos deles, né, esses aromas podem ter produzido um efeito positivo, né, no sintoma, né, que ele vem, que seja ansiedade, depressão, estresse, o seu uso deve ser considerado um tratamento autônomo, tá? Ou seja, né, ele é para lidar, para acalmar aquele sintoma, né, especialmente se tiver, né, um comprometimento, né, de problemas da saúde mental. Esse cuidado é importante a gente ter em mente, tá? Eu não estou aqui desqualificando os resultados positivos que o uso dos óleos essenciais, né, para tratar esses desequilíbrios emocionais, né? O meu alerta aqui, gente, é sempre a gente ter em mente o que a importância de se tratar a causa da origem desses sintomas e poder usar os óleos essenciais nesse processo é uma ferramenta, tá, que acelera o processo, né, de cura, de equilíbrio do nosso paciente, tá? E ao escolhermos, né, os óleos essenciais, tá, para que farão parte, né, da sinergia, né, da nossa proposta de trabalho com o nosso paciente, que é a prescrição individual, tá? Essa prescrição ela deve ser baseada nas evidências, né, dos benefícios psicoterapêuticos, né, que deve se levar em conta, né, que envolve o paciente nesse processo da escolha dos aromas. Enfim, você escolhe e o paciente passa por esse processo junto com você. Esse é um aspecto que faz a grande diferença de você ser um ótimo aromaterapeuta. Não vou falar nem bom, é ótimo. É você ter o que? A familiaridade com os odores das plantas aromáticas. É importante você saber como que esses odores interagem entre si. Essa habilidade é algo que acontece com a prática, gente, com a prática e a consciência de se levar em conta esses aspectos do aroma na montagem de uma sinergia. Por exemplo, eu hoje, né, é impossível eu pensar numa sinergia e não imaginar o aroma, né? Pela minha prática, que se eu falo do limão, da lavanda, eu já sei o aroma, né? E eu consigo imaginar o aroma final que vai ficar a sinergia. E eu mais que rapidamente, né, eu consigo montar a sinergia, e aí eu vou confirmar. E cada sinergia, para mim, é como se fosse um filho, né? Que a gente tá ali parindo, tá? E essa sinergia, ela vai seguir seu destino com o paciente. Eu sempre peço, né, para o meu paciente sentir o aroma e me trazer, né, me falar, né, qual foi a sua sensação. E havendo a necessidade, eu consigo fazer o ajuste necessário naquele momento que eu estou preparando a sinergia e encontrando com ele, entregando para ele, né? E eu faço o ajuste em que função? Para poder harmonizar o aroma, né? E sem perder a proposta terapêutica. Agora, para terminar nosso tema de hoje, eu gostaria de falar de uma abordagem que desenvolvemos ao preparar uma sinergia, que é o aspecto do elemento intuitivo, gente. Vocês vão ver que conforme vocês vão trabalhando, esse aspecto intuitivo ele vai ficar muito presente, né, no manuseio da aromaterapia. É uma abordagem que vem sendo considerada de uma maneira significativa. Ser intuitivo é, antes de tudo, gente, antes de tudo, você tem que ter um entendimento do que são os óleos essenciais e também de como que eles atuam no nosso organismo. E a partir desse entendimento, desse conhecimento e a responsabilidade, né, no manuseio dos óleos essenciais, tá? A gente pode trabalhar com a nossa intuição no que se refere à psicoaromaterapia. De uma forma bem segura, tá? A gente tem estudos hoje, tá, hoje em dia, né, que trazem a credibilidade a essa forma da gente atuar de uma forma intuitiva. Um francês, né, Philippe Mandieu, ele desenvolveu esse conceito, né, do trabalho, né, da forma intuitiva, né, que é o conceito da caracterologia dos óleos essenciais, onde ele associa, né, as características olfativas e as personalidade dos óleos essenciais, com as afinidades olfativas e o temperamento do indivíduo.
e chamando a isso como uma tipologia aromática, que visa trazer o equilíbrio da mente, corpo e espírito, tá? A abordagem, né, de Felipe é de qualquer forma mais intuitiva, que é sustentada, né, por pesquisas e evidências dessa forma, né, de trabalho, né? E isso tem sido comparado com o trabalho do Hahnemann, né, do Hahnemann, desculpa, que é o pai da homeopatia, que é uma abordagem intuitiva, né, segundo Philippe Mandieu, que encontra-se ampliamente alinhada com os fundamentos holísticos, né, da aromaterapia, de maneira que a gente pode adaptar para a atuação na prescrição individual, de forma que são abordados aspectos psíquicos, além dos clínicos, né, do nosso paciente, né. E nessa questão, né, do trabalho com a intuição, né, a gente trabalha com os aromas de uma forma tranquila, de uma forma intuitiva, tá? Que vai exigir, né, de você, terapeuta, de nós, aromaterapeutas, né, uma conexão genuína com os óleos essenciais, no que se refere, né, aos seus aromas e ações terapêuticas, tá? Essa conexão, gente, é possível de ser desenvolvida pelo sentido do olfato, tá, gente? É você estimular, né, em você mesmo, né, essa conexão com os aromas, né, com os óleos essenciais, né? E dessa forma você vai perceber nas ações terapêuticas. Então, como vocês podem ver, o universo da aromaterapia, gente, é um universo muito amplo. E é importante, né, que você consiga, primeira instância, né, definir qual é a sua afinidade, né, de ação com os óleos essenciais, né? Você poder iniciar de uma maneira bem focada, tá? Se você é clínico, se você vai ser no universo da psicoaromaterapia, se você vai ser ambiental, né? Qual é a sua prática, né? Eu, quando fiz contato com os óleos essenciais, a minha prática é direta no consultório nas questões psicossomáticas, né? Eu me considero aromaterapeuta, eu sou uma psicoaromaterapeuta. Então, esse é um caminho que, quando você consegue definir, né, qual é a sua abordagem, né, qual é a sua afinidade com os óleos essenciais, aí sim você vai se tornar um aromaterapeuta, de forma que isso vai ajudar você a aprofundar os seus estudos, tá? Porque uma coisa é você estar entendendo como que o óleo essencial de eucalipto funciona no organismo, a lavanda, a laranja, a vetiver, a gente vem aí, tem uma variedade de 300 óleos essenciais, se não tiver mais. Agora, dependendo da área que você atua, você vai estudar as propriedades daquele óleo nessa questão na área que você está fazendo a sua prática. E isso vai te deixar forte como aromaterapeuta. Isso vai deixar você como uma grande referência para você poder começar. Porque quem está começando, se você abre muito o seu leque, você pode ficar perdido na forma como você atua, né? Então, eu comecei, eu lembro até hoje, como massoterapeuta. E eu, como massoterapeuta, eu fui crescendo, fui vendo os resultados. E aí eu fui trazendo cada vez mais essa prática e fui ampliando e fui me tornando uma psicoaromaterapeuta, que hoje eu pouco trabalho com a massagem. Mas eu sei que na massagem eu estava trabalhando com as questões emocionais também do meu paciente. E aí o que foi modificando na minha prática clínica, que aí eu fui agregando estudos, né? Eu fui estudar psicologia transpessoal, eu fui estudar psicanálise, eu fui estudar psicoterapia corporal e sempre com os óleos essenciais me acompanhando. Tá ok? Então, é essa a minha orientação que eu dou para vocês. Estudem, se fundamentem, tá? Entendam de onde vêm os óleos essenciais, se cerquem, né, de fornecedores, tenham certeza, tranquilidade da origem do material que vocês estão tendo na mão de vocês, porque a partir dessa certeza vocês vão ter os seus resultados positivos. E não deixem de estudar. Continue estudando, continue ampliando o seu universo de conhecimento.
Não existe uma única formação, existe N formações e todas elas se somam. É essa a minha dica que eu dou para vocês. Não digo que nem dica, é orientação profissional mesmo. Deixem a orientação de vocês aqui embaixo, comentem o que vocês acharam, o que vocês querem saber mais sobre esse universo dos óleos essenciais e vamos crescendo juntos aqui na nossa jornada. Um grande beijo para vocês.